Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. A minha convidada de hoje é a Larissa Esteves. Ela é servidora no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e hoje ela vai bater um papo aqui com a gente para contar o que faz um escrevente técnico judiciário. Então, Larissa, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Sou eu quem agradeço, Cláudia, o convite. E como ela já mencionou, meu nome é Larissa Esteves, sou escrevente técnica judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Minha formação acadêmica é em Direito e Tecnologia Ambiental e possuo mestrado em Tecnologia e Inovação. E vou contar um pouquinho para vocês sobre a rotina de um servidor público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E a Larissa, ela já veio aqui para o Estratégia dar uma entrevista em 2019, né, Larissa? Ela participou de um webinário com o Ricardo Vale para falar como ela se preparou para esse concurso, contou um pouquinho também sobre a carreira, mas ela tinha acabado de entrar, né? Você estava umas 2 semanas só no tribunal. Sim, eu assumi no dia 8 de maio, no Tribunal de Justiça, né? Eu entrei em efetivo exercício e eu vim a convite do professor Ricardo Vale no dia 27 de maio. Então, conhecia muito pouco da rotina, estava aprendendo aí a rotina do escrevente naquela época. Então, quase 2 anos depois, eu chamei a Larissa aqui de volta para agora ela contar um pouco mais, né, com mais bagagem, mais propriedade de como é o trabalho, o dia a dia da profissão. Mas, para a gente começar, eu queria que você falasse qual é a importância, né, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a sociedade, de uma forma geral. Bom, a importância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do meu ponto de vista, ela permite a democracia para os cidadãos paulistas. Ela também garante o exercício dos direitos sociais, dos direitos civis para os cidadãos. É uma instituição de 147 anos. Então, no dia 3 de fevereiro deste ano, completou 147 anos. É sólida, é robusta, é uma instituição com mais de 40 mil servidores, 2.500 juízes, temos mais de 320 comarcas no estado de São Paulo. Ele é o maior tribunal do mundo em processos, consequentemente o maior do Brasil, e responde por cerca de 25% de toda a tramitação processual no nosso país. Então, esses números já falam muito da importância do tribunal para a nossa vida. Quando que você teve essa vontade, né, de fazer parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a prestar concursos públicos? Você já tinha atuado no serviço público antes? Eu sempre trabalhei na iniciativa privada. A formação em Direito é a minha segunda faculdade. Então, eu me graduei em Tecnóloga Ambiental, fiz pós-graduação, mestrado, tudo nessa área e atuava na iniciativa privada. Meu marido, ele começou a estudar para concursos, ele foi aprovado, hoje ele é concursado, e ele que acabou me levando, me mostrando esse mundo dos concursos. Então, começou pela prova da OAB e, posteriormente, comecei a fazer algumas provas. E me interessei pelo Tribunal de Justiça, porque eu gosto muito do direito, por isso a formação em direito foi que eu escolhi. Então, quando você vê a rotina de um escrevente, você consegue perceber o quanto ele está em contato direto com o processo. E isso me agrada. Então, quando eu descobri o que fazia um escrevente, eu imaginei, talvez era isso que eu queira fazer, para mim, pelo menos por um período da minha vida. E o que faz um escrevente, né? Conta um pouquinho como que é o trabalho, o dia a dia, a rotina. Nós damos andamentos aos processos judiciais e administrativos. Nós costumamos nos ver como uma máquina, né? Nós somos a máquina do Poder Judiciário. Nós que movimentamos a máquina, na verdade. Então, se não tiver a atuação do escrevente, o processo não anda. Nós não tomamos decisões, pelo contrário, nós apenas executamos as decisões elaboradas pelos juízes, mas se nós não encaminhamos o processo para onde ele deve ir, ele não se movimenta. Então, a justiça não chega ao cidadão comum, que é aquele que está lá na ponta pedindo a atuação aí do Poder Judiciário. E aí, como que é feito a escolha, né, da lotação? Acho que quando você presta o concurso, você escolhe a comarca que você quer trabalhar, e aí depois você pode mudar se precisar. Como que é feito, como que é essa dinâmica, né, de lotações? No momento da inscrição do concurso, nós escolhemos uma região, e dentro dessa região há cerca de 7 a 9 comarcas, e nós elencamos a nossa ordem de preferência. Ocorre que quando nós somos convocados, existem vagas em determinadas comarcas. Eles até seguem a nossa lista de preferência, mas se a vaga é para o município de Vinhedo, não importa que Vinhedo foi minha última opção.
mas a vaga é para Vinhedo. Então, eles me convocam para aquela comarca. Foi até o que aconteceu no meu caso. Eu fui convocada para a comarca de Francisco Morato. Se não me engano, era a minha última ou penúltima opção devido à distância da minha residência. Mas a vaga era lá. E é a sequência, então não tem muito o que mudar. À época, eu até tentei conversar na área de recursos humanos. Uma outra pessoa havia desistido da comarca de Louveira, que é super próxima da minha residência, mas ainda assim a gente não pode mudar. Então, convocado para aquela comarca, naquela comarca que você tem é aquela comarca que você tem que assumir. Ocorre que, posteriormente, com 2 anos, você já pode participar do processo de remoção. Então, eles abrem um processo interno, onde eles colocam as comarcas que têm vagas disponíveis e você faz a sua candidatura. Geralmente é por tempo de serviço. Né? Então, mas também você pode participar de todo o estado de São Paulo, não necessariamente naquela região escolhida. No meu caso, é a região de Jundiaí, que abarca essas 9 comarcas. Mas se quando tiver o processo de remoção e eu participar, eu posso me candidatar para a capital, posso me candidatar para o interior, para Piracicaba, para qualquer outra região que não a de Jundiaí. E aí também tem essa questão de repente, o escrevente trabalhar num gabinete ou trabalhar num cartório, né? Como que é o seu trabalho? Sim, um escrevente ele pode trabalhar no cartório, que é o que acontece na maioria dos casos, mas também tem muitos escreventes que atuam na parte administrativa, na parte de recursos humanos, porque todas as áreas internas do cartório, elas são movidas pelo escrevente. Mas geralmente eles vão para os cartórios. Tem o cartório criminal, o cível, tem também a parte de distribuição das ações, tem a parte de mandados, então ele pode ir, mas ocorre que muitas pessoas acabam indo ou para a área cível ou para a área criminal. Quando eu assumi, em maio de 2019, eu fui para a área criminal, mas eu estava grávida. Então, um pouco mais de 2 meses depois de assumir, eu entrei em licença maternidade. Quando eu retornei da licença maternidade, eu já retornei para a área cível, dentro do mesmo cartório, mas atuando na área cível e é onde eu atuo até os dias de hoje. Mas é isso você que escolheu ou você foi colocada para atuar nessa área? No meu caso, eu não cheguei a escolher, mas eu gostei bastante. Quando eu ingressei, eu gostei da área criminal, eu aprendi bastante nessa área, mas desde o início eu tinha um apreço muito bom pela área civil. E como eu tive que sair, uma pessoa da área civil foi me substituir, e aí quando eu retornei, é como se eu já tivesse voltado para o lugar dela. Eu particularmente gostei. No cartório onde eu atuo, eu tenho certeza que eu poderia dialogar com o coordenador. Isso eu não posso reclamar de lá, então se fosse algo que me desagradasse, eu tenho certeza que se eu conversasse com ele de forma aberta, talvez não conseguisse resolver ali naquele mês, mas provavelmente a gente entra em algum acordo aí para não sair chateada. Sim, existe um diálogo, uma abertura assim para você conversar. E aí eu queria até saber como que é o ambiente de trabalho, tanto em relação com as pessoas e com a estrutura, né? Como que é? O ambiente de trabalho no TJ, eu acho que é um dos melhores que eu já vivenciei até os dias de hoje. Já trabalhei na iniciativa privada, já fui concursada numa prefeitura, passei como auditora fiscal no município próximo e posso dizer que antes de ingressar eu já sabia, muitas pessoas falavam sobre o ambiente de trabalho e agora eu confirmei. Nos primeiros dias eu ainda perguntava, é assim mesmo? Ou o pessoal está disfarçando porque eu acabei de entrar, sempre ocorreu dessa forma, e é muito bacana. Então, as pessoas, elas são muito solícitas. Eu tive, tanto na área criminal quanto na área civil, uma pessoa que me ensinou e não tinha nenhum pudor em ensinar tudo o que ela sabia. Não tinha aquela, por exemplo, na prefeitura, as pessoas não queriam que eu soubesse o que elas sabiam, com medo até de perder alguma posição, ou algo parecido. Agora, no tribunal, não. As pessoas querem que você saiba, querem te dar os caminhos quando elas não sabiam responder. Eu me senti acolhida. E, no meu caso ainda, eu posso dizer que eu cheguei numa situação grávida. Então, eu assumi com 7 meses de gravidez e 2 meses depois de retornar da minha licença maternidade, nós entramos em trabalho remoto.
Então, é bem complicado. Eu precisei muito dos meus colegas. Então, 2 meses depois, embora eu tenha ficado bastante tempo com um colega lá, fisicamente, me ensinando algumas coisas, quando eu cheguei em casa, quando eu me deparava com alguma coisa nova, para quem perguntar? E aí eu até pensava, nossa, de novo, eu vou questionar. E eu nunca me senti assim, eu acho que hoje a pessoa ficou chateada, ou então enchi demais o saco daquela pessoa. As pessoas sempre me responderam muito bem, inclusive meu chefe. Às vezes eu até falava, desculpa pela pergunta, pode parecer boba, mas é melhor eu confirmar do que fazer alguma coisa errada. Mas eu gosto bastante e sou suspeita de falar, porque até nas minhas condições eu fui muito bem recebida. E quando o aprovado, né, vai iniciar o trabalho no TJ, existe algum curso, né, para orientar o que tem que ser feito? Ou ele vai aprender mesmo no dia a dia? Como que é esse início? O início nós somos até obrigados a fazer um curso para iniciantes, né, ingressantes como escrevente técnico judiciário. É online, então nós fazemos no próprio cartório, no computador. E após essa conclusão, tem vários outros cursos que depois que nós estamos com todas as credenciais realizadas, a gente pode fazer. Então, se você vai atuar na área criminal, tem um curso específico. Se você vai atuar no Sejus, que tem aquele outro curso, com processos relacionados à família, você faz aquele curso. Então, assim, tem toda uma estrutura que você consegue acessar da sua casa ou do próprio tribunal. Agora, é comum a gente falar online porque nós estamos em trabalho remoto, mas mesmo antes, a gente nem imaginava que um Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo começaria a trabalhar de forma remota. Né, a gente, quando pensa num fórum, num processo, a gente já até pensa no físico, embora hoje eles correspondem a 25% de todos os processos, né, do TJ São Paulo, a maioria ainda é online, mas a realidade de trabalho online, ela é bem recente. E a tendência é que siga no home office, que as pessoas, né, cada vez mais trabalhem das suas casas? Como que está em relação a isso? Bom, eu li uma entrevista do desembargador Geraldo Pinheiro Franco, o atual presidente do Tribunal de Justiça, para o site Conjure, e ele disse que as audiências telepresenciais, na opinião dele, foram maravilhosas e que o trabalho remoto, de forma não de 100%, né, mas em forma de rodízio, algo estudado hoje pelo tribunal para que se mantenha. São vários os pontos positivos e um ponto negativo para o funcionário, né, o servidor público. Quando o tribunal entrou em trabalho remoto, ele fez tudo isso em uma semana. Então, é uma instituição, como eu falei anteriormente, bem robusta, que conseguiu colocar 40 mil servidores remotamente em uma semana, 100% do seu pessoal. Então, um ponto negativo para o servidor público foi que todo o maquinário passou a ser nosso. Então, o computador utilizado é nosso, a energia, tudo. Nós passamos a deixar de receber o auxílio transporte e, em compensação, para o tribunal, esse é um ponto positivo. Então, ele reduziu drasticamente a sua folha de pagamento no quesito auxílio transporte, reduziu gastos de energia, gastos de cafezinho, de manutenção de prédios, estuda-se aí a possibilidade até de redução de aluguéis, porque você não precisa mais de um espaço tão grande para que você consiga colocar todos os profissionais ali. Se forem em forma de rodízio, você pode reduzir esse espaço, reduzir o número de maquinários. Então, eu acho que tanto para o tribunal quanto para o servidor público, o trabalho remoto foi muito bom. Além do que, do meu ponto de vista, o tempo de qualidade. Então, no meu caso, eu viajo 1h10 para chegar no meu trabalho. Hoje, essa 1h10 eu posso passar dormindo, posso passar com a minha família, posso passar fazendo uma atividade física e a 1h10 de retorno a mesma coisa. Então, eu acho que todo mundo saiu ganhando e a produtividade aumentou. O Instagram, que é a rede social também utilizada pelo tribunal, que passou a fazer o uso muito forte das suas redes sociais, ele notifica sempre o volume de trabalho desenvolvido por nós profissionais. E qual que é a carga horária de trabalho? Existe também horas extras, banco de horas, ainda mais, né, com home office? Como que é feito esse controle? A carga horária ela é de 8 horas diárias, sendo 30 minutos de horário de almoço ou lanche. Fisicamente, às vezes isso é acordado com um pouco mais ou menos, porque às vezes a pessoa não consegue em 30 minutos sair, se alimentar e retornar, por causa até da rotina do município, da comarca.
Mas isso se manteve no trabalho remoto, então a gente tem essa carga horária para cumprir. Então algumas pessoas fazem das 9 às 5, algumas pessoas das 10 às 6 e outras das 11 às 7. Isso também se manteve. Né? Agora, como algumas comarcas estão retornando os trabalhos presenciais, aí o horário mudou para essas pessoas, é da 1 às 7 que elas trabalham. E não precisam trabalhar, se ela entrava às 9, ela não precisa entrar às 9, se ela entrava às 11, ela não precisa. Ela começa a trabalhar somente fisicamente no fórum. E o trabalho é de segunda a sexta ou às vezes precisa trabalhar de final de semana também? O trabalho é de segunda a sexta. Então, uma vantagem do tribunal é que, por mais que o volume de trabalho seja grande, a gente trabalha de segunda a sexta dentro do nosso horário. As horas extras, elas já foram por muito tempo permitidas e liberadas. Hoje, até por causa do plano de contingenciamento, elas não são mais tão fáceis de se conseguir. Eu não posso afirmar para você que não existem horas extras, mas para você poder fazer, o seu gestor tem que justificar e tem que estar muito bem embasado para ele autorizar isso. Mas então, praticamente a gente não faz, eu pelo menos nunca fiz horas extras no tribunal. Uma vantagem para quando é possível fazer é que se você faz essas horas extras, você pode vendê-las posteriormente para o tribunal. Então isso também seria uma vantagem e é algo que muitas pessoas utilizavam. Então tanto para vender ou então para retirar essas horas. Porque nós, enquanto profissionais, às vezes a gente escuta algumas pessoas da sociedade criticarem o servidor público, mas eu posso garantir a vocês que no Tribunal de Justiça o que a gente faz mais é trabalhar e trabalha muito. E nós temos regramentos muito sólidos, assim como a própria instituição. Então, em quesitos de chegar atrasado, de faltas, é muito rígido. Então, nós temos um número de dias específicos no mês que eu posso chegar atrasada, não posso sair mais cedo, ou se eu sair mais cedo, eu também só posso fazer isso no máximo 3 vezes no mês, até para explicar melhor para quem está querendo essa carreira. Então, nós temos direitos a 5 atrasos, a chegar atrasado no máximo 5 dias, de 15 minutos, sem justificar. Eu posso entrar mais tarde ou sair mais cedo, até 2 horas, no máximo 3 dias, compensando nos próximos 3 dias subsequentes a esse atraso, a essa saída antecipada, e é tudo muito rígido. Você tem que passar o ponto, eu esqueci. Na iniciativa privada, você pede para o seu gestor, ele vai lá, ele registra para você, se você esqueceu de passar no almoço ou na saída. Lá não, o seu gestor só pode justificar uma vez no mês, então você não pode esquecer. Na hora que você ingressa ao trabalho ou quando você sai, de registrar a sua frequência, né? Então, isso é muito rígido. Mas também tem as partes boas. As partes boas são, nós temos direitos a abonadas, então nós temos direito a 6 abonadas no ano, não podendo ser mais de uma no mês. E se a gente não extrapolar esse número de abonadas ao longo de 5 anos, ou seja, que é o quinquênio, se em 5 anos eu não passar de 30 abonadas, eu tenho direito à minha licença-prêmio, que equivalem a 3 meses de trabalho, que eu posso tirar em dias ou eu posso vender novamente para o tribunal. Então, o tribunal, uma coisa positiva é que tudo ele consegue fazer, ele reverte, a gente consegue reverter em pecúnia, em dinheiro, né? Eu posso vender também a licença-prêmio, como eu posso vender também as férias. Então, uma vantagem como servidora pública é vender as minhas férias. Como nós temos o recesso de 20 de dezembro a 6 de janeiro, onde fecham-se os cartórios e a gente realmente não trabalha, se a gente for parar para pensar, são 20 dias já de férias no ano. Então, muita gente faz a opção de vender. Você pode vender 30 ou você pode vender 15 dias das suas férias. Então, isso também é uma outra vantagem que eu vejo aí no dia a dia. Então, já que a gente está falando aí, né, desses benefícios, né, de dinheiro, eu queria que você falasse aí qual que é a remuneração inicial de um inscrevente e um pouco mais dos outros benefícios, né, vale alimentação, tem vale saúde, enfim, conta um pouquinho. Sim, no último edital, o salário base, né, somando o salário mais a gratificação judiciária, gira em cerca de R$ 4.700. Tirando aí os descontos, previdência, imposto de renda, gira em torno de R$ 5.000 tudo. Por quê? Porque isso é o base. Lá tem muitas gratificações, muitos auxílios. Como você comentou, tem o auxílio transporte, ele é R$ 8,80 por dia.
Então, se você vai trabalhar naquele dia, você recebe, se você não vai trabalhar, você não recebe. E ele está suspenso para quem está fazendo o trabalho remoto, porque teoricamente, né, na verdade, não é teoricamente, na realidade a gente não gasta esse valor. Tem o auxílio alimentação, que equivale a R$ 48,00 por dia também, então se você falta por alguma razão do trabalho, você não recebe esse valor. Temos o auxílio saúde, que todos os profissionais recebem, no valor de R$ 336,00. Temos o auxílio creche, que gira em torno de uns R$ 400,00, que você pode solicitar para até 2 filhos. Tem também o auxílio pela educação. Então, se você fez a exigência básica para o escrevente, é o ensino médio. Então, se porventura você tem ensino superior, você ganha um pouco a mais, que equivale a 5% do seu salário. Se você tem uma pós-graduação, é 7,5%. Se você tem mestrado, é 10%. Se você fez doutorado, você recebe 12,5% a mais. Outra vantagem que eu vejo no tribunal é a Escola Paulista de Magistratura e o EJUS, que é a Escola Judiciária. Eles oferecem cursos gratuitos e na Escola Paulista você consegue fazer especializações, que posteriormente você pode ter um adicional no seu salário e também o mercado de trabalho vê isso com muito bons olhos, né? Então você consegue uma especialização que hoje custa muito caro no mercado privado de forma 100% gratuita. Então são muitas vantagens, né? Para quem está de olho nesse concurso, vale a pena se empenhar, já começar a estudar, né? Porque é bem concorrido, você está vendo aí que são muitas coisas, né, positivas para quem for aprovado. E qual é o perfil, né, de um escrevente técnico judiciário, de repente para quem está assistindo, para saber, né, se enquadra nessa vaga? Existe um perfil? O perfil, para quem pensa em ingressar aí na carreira do escrevente técnico judiciário, eu sugeriria que a pessoa pensasse da seguinte forma: ele pode ser uma vaga para quem está ingressando na carreira dos concursos. Então, se você ainda não sabe qual carreira vai seguir, o que a gente fala de concurso escada. Então, ele é excelente para quem quer um concurso escada. Tenho muitos colegas que ingressaram no TJ com outras formações e hoje fazem direito e pretendem prestar concursos de procurador, de magistratura, porque realmente se identificaram com a carreira. Mas também o concurso de escrevente técnico judiciário, ele é excelente para quem, por exemplo, está desempregado ou tem um salário menor. Mesmo concursado, então se você é concursado em qualquer outro município, autarquia ou do estado e pretende melhorar o seu salário, eu tenho certeza que você vai se identificar com o ambiente de trabalho. Então, como é um local bacana de se desenvolver a sua atividade laborativa, tenho certeza que mesmo que você já seja concursado, isso vai ser muito importante para você, as pessoas vão gostar, vão se identificar. E você comentou aí de vários benefícios, até em questão de cursos, né, que o tribunal oferece. Eu sinto que ele se preocupa bastante com o servidor, com o aperfeiçoamento. Queria que você contasse, existe um plano de carreira, uma progressão, como isso funciona? Sim, existe o plano de carreira, a progressão na carreira. Então, a cada ano você evolui, se bem avaliado no ano anterior pelo seu gestor. Mas também o que muitas pessoas acabam aproveitando são as oportunidades no tribunal em relação a assistente judiciário, assistente jurídico. Então, o que essas pessoas fazem? Você pode trabalhar diretamente auxiliando um juiz ou auxiliando um desembargador da segunda instância. Então, e há também várias oportunidades internas. Então, existe a possibilidade de um escrevente ser assistente de um juiz ou assistente de um desembargador. Ele tem um adicional, né, claro, na sua remuneração, mas ele também desenvolve atividades diferentes. Aí talvez seja um pouco mais dinâmico, ele ajuda especificamente nas minutas junto ao juiz. Então, para quem é da área do direito, é obrigatória a formação em direito, para quem deseja esses cargos, mas para quem consegue, é muito bom. E muitos dos meus colegas, antes mesmo de nomeados, eles já tinham uma carta com a indicação de juízes. Então, o que acontece? Às vezes você já conhece, já tem algum contato com alguém e você consegue falar com o juiz e ele aceita você como um assistente. Quando você toma posse, você leva essa carta e aí eles aguardam a substituição, né? Então, o tribunal tem que nomear essa pessoa como assistente e aí depois,
mas antes disso ele tem que convocar um novo escrevente. Isso abre vagas para novos escreventes aí, né? Então cada juiz tem 2 assistentes, então isso permitiu aí várias pessoas a ingressarem nessa carreira e novos escreventes serem nomeados. Existe também a possibilidade de chefias, então, por exemplo, no meu cartório, é um cartório que tem a área criminal e a área civil. Então, a gente tem o chefe da área criminal e o chefe da área civil. Então, tem a minha chefe, que ela é escrevente, e nós todos respondemos para o coordenador, que também era escrevente. Aí sim, você tem que ter passado por experiências, ter, de repente, assumido no período de férias ou de alguma ausência de algum chefe, e aí você pode se candidatar a essas vagas, a essas oportunidades internas. E em relação a você, você pensa em fazer carreira no tribunal ou está estudando para outros concursos? Conta um pouquinho aí quais são os planos futuros. Bom, no meu caso, eu queria ir atrás de uma assistência, mas como eu entrei grávida e eu ia sair de licença logo em seguida, eu achei até, foi uma decisão pessoal de não tentar. E aí, quando eu voltei da licença maternidade, nós entramos em trabalho remoto. Então, foi uma opção, assim, na verdade, uma escolha que não tinha muitas opções, na verdade, então eu optei por ficar como escrevente. Atualmente, eu pretendo voltar a estudar. Eu quero usar o concurso como um concurso escada. Embora eu goste bastante, e a gente tem que tomar um cuidado com isso quando a gente é aprovado, porque a gente entra na zona de conforto, mas aí a gente esquece que pode ir um pouquinho além. Então, a minha intenção seria continuar os estudos, mas eu gosto muito do que eu faço hoje, não tenho o que reclamar de lá. E aí eu fico um pouco receosa porque eles me abriram as portas e foram tão solícitos que eu nem sei se eu teria coragem de deixar o cartório nessa situação. E agora eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência como concurseira, né? Você estudou pelos materiais do Estratégia, o que você achou? Você estudou antes do edital, pós-edital? Como é que foi? Bom, a minha experiência com os concursos, ela já vinha um pouco antes, né, do edital do Tribunal de Justiça. Eu já estava estudando há um pouco mais de tempo, fiz várias provas e quando chegou o edital do Tribunal de Justiça, eu falei, não, vou estudar direcionado e eu estudei sim pelos materiais do Estratégia. Não me arrependo, foram essenciais para a minha aprovação. Eu acredito que a gente tem que fazer um esforço para ter um bom material. Ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, porque quando você se depara com um bom material, a gente chega à conclusão de que só falta uma coisa, você sentar e estudar. A sua parte. Então, a sua parte, o Estratégia, mas ninguém na nossa vida pode fazer pela gente. Então, eu me dediquei, só que também eu tive um erro de concurseira, que eu até falei na minha outra entrevista, que foi não focar logo no começo. Então, eu prestei alguns concursos como procuradora e prestei concursos como auditora municipal. Isso eu acredito, tenho certeza que me atrapalhou um pouco, mas consegui contornar em alguns momentos, né? Então, eu consegui o êxito aí na aprovação do Tribunal de Justiça. Mas o que eu diria para as pessoas façam um esforço para que tenham esse bom material, para que você consiga estudar por ele, fazer muitas questões. Eu acho que hoje para qualquer concurso, primeiro questões, segundo lei seca e o resto. Então, se você fizer esses 2 primeiros passos, principalmente para o concurso do Tribunal de Justiça da VUNESP, que é uma banca que foca muito em lei seca, eu acredito que a pessoa terá muito êxito. É importante que nós estamos falando na possibilidade de um novo concurso. Foi o desembargador, teve a publicação informando do cancelamento, né, do encerramento da validade do concurso anterior. Eu acho lamentável em relação às pessoas que estavam na fila esperando ser convocadas. Foram poucas as chamadas depois da minha, então eu fico imaginando quanto essas pessoas batalharam, lutaram e estavam esperando ser nomeadas. Por que eu comento isso? Porque desde sempre, o tribunal zerava a lista. Então, existem não sei quantos mil inscritos, eles chamavam, por exemplo, 100 para a prova de digitação, mas eram 10 vagas.
Mas geralmente esses 100 que faziam a segunda etapa, que era a prova de digitação, eles acabavam sendo convocados. E esse foi o primeiro ano, o primeiro caso de não serem. Então eu lamento por eles, eu espero que isso não se repita nos próximos, porque é muito difícil passar dentro das vagas. Eu mesmo não passei dentro das vagas, mas eu fui convocada. Então a concorrência é muito grande, como exige apenas o nível médio, a gente se depara com muitas pessoas graduadas, que às vezes estão descontentes com o seu trabalho, com a sua remuneração. Nós nos deparamos com pessoas jovens de 18 anos que acabaram de sair do ensino médio e estão buscando primeiro um dinheiro para que possibilite ele a fazer uma graduação. Então a concorrência é muito grande. No último concurso, algumas comarcas, a pessoa teve que fazer 86 pontos. Você falar em fazer 86% de uma prova para você ficar em último lugar é muito puxado, é muito exigente. Mas a prova não é difícil, é o que eu coloquei. Tem que fazer muitas questões, ler a lei seca, decorar o que for possível para que você conquiste. E vale a pena. Não importa o esforço que a pessoa tenha que fazer, eu nunca vi uma pessoa que passou no concurso, que foi nomeada, falar não valeu a pena. Então, todo mundo fala, mesmo que seja um concurso escada, seja por pouco tempo, vai valer a pena. E atualmente o tribunal acho que tem bastante cargo vago, né? Então a tendência, ou pelo menos o que a gente espera é que saia logo um novo edital, porque está precisando de novos servidores, né? Sim, há muitos cargos vagos, acho que em todas as comarcas. Recentemente teve também a autorização para o segundo assistente do juiz, e isso gerou uma demanda muito grande, porque como eu comentei anteriormente, para você ser nomeado assistente, um escrevente tem que assumir na sua vaga. Foi assim que eu fui nomeada, então o escrevente anterior, ele foi nomeado assistente de um juiz e eu fui nomeada para a vaga dele. Então a demanda é alta. Sabe-se também que está chegando ao fim da gestão do atual presidente. Então, como ele já publicou o cancelamento da vigência, o encerramento da vigência do último concurso, a intenção dele é que faça um novo concurso dentro do seu período de presidência. Então, com certeza, muitas pessoas serão chamadas. Além disso, tem o fato de, quando sai o número de vagas, sempre há um excedente. Nunca, se saíram 10 vagas, sempre são mais pessoas. No meu caso, foram 54 pessoas, sendo que eram 10 vagas só no edital. Então, a gente não pode ficar limitado a esse número de vagas. A gente tem que estudar para tentar estar dentro desse número de vagas, mas confiar que pode ser convocado. E o que acontece também é, aquela pessoa que estuda para o Tribunal de Justiça e chega muito próximo, para ela partir dali para um outro concurso, é muito mais fácil. Ela tem uma bagagem, ela terá uma bagagem muito grande, e isso é muito importante no mundo dos concursos. Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem aí de motivação para os concurseiros que sonham em ser seu colega de trabalho, né, entrar no TJSP. Bom, para você que pensa em ser escrevente técnico judiciário, o primeiro de tudo eu falo para você decidir. E se você decidir, não tenha dúvidas. Faça o que tem que ser feito. Se você decidir o mundo dos concursos, se você decidiu tentar o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estude, faça valer a pena, faça tudo o que é necessário, faça questões, estude a lei seca, dê o seu melhor, porque você vai conseguir. Não tem como a gente se dedicar a algo na nossa vida com afinco e que a gente não consiga bons resultados. Faça o seu trabalho. Não vai ser fácil. Tá? Não vai ser fácil, tem muitas pessoas que não têm a família para ajudar, tem pessoas que têm a família, tem pessoas que não têm tempo, tem pessoas que estão num trabalho ruim, mas não importa a sua situação. Pense lá na frente, pense em como você estará quando você assumir, quando você entrar em exercício, a alegria que você vai trazer para você, para a sua família, o que você vai poder proporcionar a eles. Hoje eu também estou no papel de mãe, eu fico tentando voltar a estudar e eu vejo a dificuldade que é. Então, se você decidiu esse caminho, não pare. Faça valer a pena. Faça pelo seu filho, faça pelo seu marido, faça por você, mas não pare de estudar. E tenha certeza que se você fizer o seu trabalho com um bom acompanhamento, de um bom cursinho, você vai ser aprovado.
É isso aí, ótima mensagem aí da Larissa para quem está estudando, se preparando, se manter firme, motivado, né? Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas sobre a profissão, então queria te agradecer mais uma vez por você ter topado vir novamente até a sede do Estratégia e compartilhar aí a sua experiência. Sou eu quem agradeço, Cláudia, pelo convite, fico muito feliz e espero poder contribuir aí para a vida desses futuros colegas de trabalho e quem sabe um dia eu não volto aqui para dar uma entrevista como procuradora municipal ou com outro cargo aí que eu passei estudando pelo material do Estratégia. É isso aí, a gente vai manter contato então, né? Por se vierem novas aprovações, você volta aqui para dar mais entrevistas para a gente. E aproveitando, né, quem quiser saber aí das notícias, das novidades do mundo dos concursos, acessa lá o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. A gente termina por aqui, até uma próxima entrevista. Tchau, tchau!